Mistérios sem resolver, histórias arrepiantes, desfechos fatais. Se tem algo que todas as culturas têm em comum, é a curiosidade por esse tipo de acontecimentos em lugares assustadores. Pelo mundo afora, você certamente escutará relatos relacionados com fantasmas ou criaturas do mundo sobrenatural. Desde um palácio enfeitiçado na Índia até um dos bosques mais assustadores do Japão, hoje sugerimos conhecer os lugares mais assombrados do mundo. Você se atreveria a visitar algum deles? A Ilha das Bonecas, México. Nossa primeira parada por lugares sinistros será no México, na Ilha das Bonecas, localizada nos canais de Xochimilco. Diz a lenda que um homem chamado Julian Santana abandonou sua família e foi viver sozinho nessa ilha. No entanto, ao chegar, encontrou o cadáver de uma menina que havia se afogado em um canal segurando sua boneca. Para manter a lembrança da menina, Julian Santana começou a reunir bonecas e a pendurá-las nas árvores da ilha. Algo que começou sendo uma homenagem acabou se tornando uma obsessão que acompanhou o homem até sua morte. Contudo, a história não acaba aqui. Dizem que o corpo da sua sobrinha também havia sido encontrado no mesmo lugar em que Julian encontrou a menina da boneca décadas antes. Banff Springs Hotel, Canadá. A seguinte lenda nos leva até o Banff Springs Hotel, no povoado de Banff, no Canadá. Se em algum momento você decidir passar a noite em suas instalações, recomendamos que preste bastante atenção no mensageiro do hotel. Talvez você tenha a terrível surpresa de dar de cara com Sam Macaulay, ou o que sobrou dele. Dizem que esse fantasmagórico personagem lhe acompanhará cordialmente até o seu quarto, e quando você se der conta, provavelmente já terá desaparecido. Mas os hóspedes garantem que o fantasma de Sam não é o único que vaga nos corredores desse hotel, considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Entre muitos outros seres, dizem ter visto o fantasma de uma noiva que perdeu a vida caindo da escada usando seu vestido de casamento. Você se atreveria a dormir em um dos seus quartos? Cadário, Itália. Percorrendo o Grande Canal de Veneza, encontramos um dos palácios mais conhecidos da cidade e, sem dúvida, um dos lugares mais assustadores do mundo. Famoso não só por ser um dos mais bonitos, arquitetonicamente falando, suas paredes escondem uma lenda que foi se confirmando até hoje. Cadário é um edifício do século XIV, construído por ordem de Giovanni Dario, um importante burguês que pretendia dar o palácio de presente à sua filha Marietta no casamento dela. Desde então, há nessa casa uma maldição, segundo a qual seus donos estão destinados a se arruinar ou morrer jovens e de forma violenta. De fato, nessa casa houve uma série de trágicas coincidências ao longo dos anos. Atualmente não se sabe quem é seu proprietário, mas esperamos que tenha mais sorte que o resto. Recomendamos conhecer mais mistérios da cidade, fazendo o Free Tour das Lendas de Veneza. Penitenciária Estatal do Leste, Estados Unidos. Em 1829, foi construída esta prisão na Filadélfia, Estados Unidos, a primeira cidade a introduzir o tipo de isolamento conhecido como o Sistema da Pensilvânia. Os presos eram isolados em uma pequena cela em que viviam completamente sozinhos. Em menos de um século, esse sistema foi eliminado pelos problemas mentais que provocava. Embora a prisão tenha sido abandonada em 1971, ela segue em pé, de fato, permanece aberta. Qualquer pessoa que quiser visitar um dos lugares mais assombrados do mundo poderá percorrer as cozinhas e até as celas de isolamento. Desde seu fechamento, dizem que a atividade paranormal é ainda mais intensa do que na época em que estava em funcionamento. Figuras fantasmagóricas, sombras nos corredores, portas que fecham sozinhas. O pior, as risadas incessantes da cela número 12. O Palácio de Bangar, Índia, entre Jaipur e Alwar, está a região de Rajastão, e lá se encontram os restos do imponente Palácio de Bangar, que, segundo a lenda, foi amaldiçoado pelo bruxo Singya, que lançou um feitiço para que todos os habitantes do palácio morressem e seus espíritos ficassem presos nele, sem ter a oportunidade de reencarnar. Atualmente, milhares de turistas e especialistas no mundo paranormal viajam a esse lugar da Índia para comprovar se realmente existe ou não atividade paranormal nesse lugar. Como curiosidade, as casas construídas nos arredores do palácio não têm telhado, porque parece que caem sem nenhum motivo. O que você acha? Não parece ser um dos lugares mais assombrados do mundo? Mina da Passagem, Brasil. A cidade mineira de Mariana abriga a maior mina de ouro do mundo aberta à visitação. Mas não se deixe enganar.
já que ela guarda uma trágica história e é um dos lugares mais assombrados do Brasil. Em 1936, houve uma inundação e 15 mineiros que trabalhavam no local morreram afogados. Dizem que eles continuam fazendo barulhos de sinos e correntes para afastar os visitantes. Mas essa não é a única história que ronda a mina, já que também há a lenda de que filhos de escravos trabalhavam nela, pois seus poços eram tão estreitos que permitiam apenas a entrada de corpos pequenos e que alguns deles nunca chegaram a sair de lá. Você se atreve a fazer essa visita para conferir se as lendas são verdade? Monte Cristo Homestead, Austrália. Iremos até a Austrália para falar sobre a trágica história da Casa de Monte Cristo. Desde sua construção em 1848, esse lugar registrou diversos acontecimentos bizarros, suicídios, mortes trágicas de diferentes crianças da família, assassinatos, desaparecimentos. Não é de estranhar que essa casa seja considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. Os proprietários atuais, que afirmam ter notado presenças estranhas, oferecem uma experiência gastronômica na casa e um tour de fantasmas todos os sábados à noite. Você também pode optar por se hospedar uma noite nas instalações da residência. Algum valente se arrisca? Hellfire Club, Irlanda. Bem perto de Dublin, na Irlanda, encontramos um antigo pavilhão que foi utilizado pelo Hellfire Club no início do século XVIII. Esse grupo tão exclusivo era conhecido por realizar vários rituais satânicos, incluindo o sacrifício de animais. Depois de um misterioso incêndio, o clube desapareceu. Pecado, sacrilégio, imoralidade e vício eram os ingredientes perfeitos que faziam da sua sede um dos lugares mais macabros do mundo. Dizem que as almas de alguns dos membros ainda caminham sem rumo perto dos arredores do edifício. Frio na espinha. Castelo Musham, Áustria. Nosso passeio pelos lugares mais assombrados do mundo nos leva agora ao Castelo de Musham, localizado nos arredores de Salzburgo, Áustria. Centenas de anos atrás, a caça de bruxas formava parte da normalidade na Europa e nos Estados Unidos, e nessa fortaleza aconteceram os julgamentos de bruxas de Salzburgo entre 1675 e 1690. Mais de 100 pessoas foram assassinadas durante esse período, além dos milhares de homens e mulheres que foram acusados de envolvimento com bruxaria. Condenado a ser o cenário de diversas execuções durante a Idade Média, esse edifício mantém sua atmosfera misteriosa há séculos. Por essa razão, sendo um dos castelos assombrados do mundo, não poderia deixar de entrar na nossa lista. Aokigahara, Japão. Finalizamos a lista dos lugares mais assombrados do mundo no Japão, especificamente no bosque mais assustador que você puder imaginar. No Aokigahara, mais conhecido como o Bosque dos Suicídios, mais de 500 pessoas tiraram a própria vida. Dizem que é um lugar mais silencioso que o normal e que a forma em que as árvores estão espalhadas é tão labiríntica que é capaz de desorientar até aquele que conhece o bosque como a palma das mãos. Além da energia pesada devido aos recentes acontecimentos, há alguns anos, os membros mais frágeis das famílias eram abandonados entre a vegetação frondosa do bosque. Se você visitasse esse lugar, um dos mais assombrados do mundo, acha que seria capaz de encontrar o caminho de volta. E chegamos ao fim de mais um conto assustador. Para mais histórias, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para sempre receberem as notificações de novas aventuras inesperadas.